Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é super importante. Muitas pessoas convivem com diabetes e se você aí na sua casa convive com pessoas que têm essa doença, preste bastante atenção. Olha só que interessante, atualmente cerca de 387 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo todo, mas quase metade, gente, ou seja, 179 milhões, ainda não foi diagnosticada. No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população. E esse número, infelizmente, não para de crescer, pois os sintomas muitas vezes demoram a se manifestar ou a serem percebidos e as pessoas que não sabem que têm diabetes e que, portanto, não estão se cuidando, né, estão mais sujeitas aos riscos e às complicações que essa doença pode trazer. Então, para reforçar a conscientização a respeito do diabetes, principalmente com relação à sua prevenção, hoje a gente conversa com o Dr. Fabiano Luz, que é especialista em clínica médica e radio-oncologista aqui no Vida e Saúde hoje. Dr. Fabiano, tudo bem? Prazer receber você aqui e falando de um assunto tão necessário, diabetes. Seja bem-vindo, viu? Olá, Teru, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês no Vida e Saúde mais uma vez para abordar esse tema tão importante que é a prevenção e os cuidados com os pacientes diabéticos. Um grande prazer sempre estar com vocês no novo tempo. Doutor, eu queria saber o seguinte, já que o diabetes é silencioso, a gente teria algum indício da doença? Quais seriam os primeiros indícios da doença? Como você muito bem disse, o diabetes nós temos uma estimativa, né, de 5 a 10% da população mundial ter sintomas ou sinais clínicos de diabetes. Estamos falando imagina, até 700 milhões de pessoas podem ter sinal ou sintoma clínico. No mundo em geral, o diagnóstico disso só 2,5% da população. Então, que sinais silenciosos? A pessoa começa subitamente a perder peso, perdeu muito peso subitamente, tem que chamar atenção. Pode ser uma insuficiência de insulina aguda. O indivíduo começa a fazer muito xixi, desesperadamente, sim. Não bebeu tanta água e está fazendo xixi, está fazendo xixi, está fazendo xixi. Muita sede, uma sede desesperada que a pessoa não comeu sal, a pessoa não está num local muito quente, ou seja, são formas que o corpo começa a avisar que tem alguma coisa muito errada. Ele está tentando diluir aquela concentração aumentada, né, da glicemia, do açúcar no sangue. Então, principalmente isso, a gente chama de poliúria, polidipsia, muita sede, muita perda de peso, desesperada por conta de uma insuficiência aguda. Além disso, obviamente, o indivíduo que já tem uma história familiar tem que prestar atenção, o indivíduo que tem sobrepeso tem que prestar atenção, porque tudo isso, no final, o indivíduo sedentário, indivíduo que fuma, tudo isso pode ser sinal e tem obrigação de investigar se tem possibilidade de ser diabetes. Tem que dosar uma glicemia, tem que procurar o médico para fazer uma avaliação específica. Tá, agora existe mais de um tipo de diabetes. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro do diabetes, vamos começar aqui, olha, tipo 1. Qual é o diabetes tipo 1? Classicamente, Teru, os diabéticos, né, são divididos em dois grandes grupos. O diabético tipo 1 é um indivíduo que, entre aspas, nasce com falência de produção de insulina. A insulina é um hormônio que a gente diz que é anabólico, ou seja, desde quando a criança está formada no útero da mãe, ela recebe insulina e quanto ela vai recebendo, vai ganhando peso. Inclusive, bebês que nascem com um alto peso, a gente chama, né, o GIG, o grande e pesado para a idade gestacional, a partir de 4 quilos, é um fator de risco. Esse indivíduo, esse bebê, ele já nasce com uma reserva pancreática, as ilhotas beta de Langerhans, que são as produtoras do diabetes, ele nasce com um potencial. Se esse número de células for reduzido, ou pode ser, assim, já nascer sem elas, ele já vai nascer diabético. Olha. E aí, esse é o indivíduo que tem, por exemplo, se nasce em gêmeos univitelíneos diabéticos, eles vão nascer imediatamente os dois diabéticos, com concordância total de genética, entendeu? Esse é o diabético tipo 1. Às vezes ele tem uma manifestação tardia, aquelas células ainda produziram alguma coisa de insulina, e aí se descobre a doença na infância, na primeira infância, e alguns até na adolescência. Agora, de forma geral, esse é o diabético tipo 1, manifestação genética, e acontece muito cedo na vida. O indivíduo magrinho, que nunca teve muita insulina, porque ele já tinha essa deficiência desse hormônio anabólico. Agora me conta uma coisa.
se os pais desse bebê têm diabetes tipo 1, fatalmente ele vai ter também? Ele tem um risco genético aumentado. Ok. Existem genes específicos para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2. 100% de filhos de pais diabéticos são diabéticos tipo 1? Não. É óbvio que ele tem esse risco aumentado e, obviamente, ele tem que ser investigado desde muito cedo, entendeu? Tá. Por quê? A pergunta é muito boa porque, se falando em epigenética, isso tem que estar muito bem modelado e investigado desde o início da vida, controlando os fatores de risco para que esse fator, que já é alto, esse fator de risco do filho diabético do tipo 1, já é alto, não ser mais alto ainda por um estilo de vida desordenado. Ah, legal. Então, eu não estou refém 100% dessa situação hereditária, eu posso controlar um pouquinho. Agora é o seguinte, o tipo 2 é um tipo um pouco diferente. A criança ou a pessoa, o indivíduo, não nasce com esse problema de produção da insulina, mas ele adquire isso. Exatamente. O que acontece? Ele nasceu com a reserva dele das ilhotas de Langerhans lá, e ao longo da vida, esses genes que estão na ponta do cromossomo, que é que determina o nosso material genético, o indivíduo começa cronicamente a produzir uma dose muito alta de insulina pelos fatores de risco do seu estilo de vida. Ou ele é obeso, ou ele é sedentário, ou ele consome muitos alimentos ricos em um índice glicêmico muito alto, muito doce, muita gordura, né, muito processado, muito amido, enfim. E tudo isso ao longo da vida faz com que o nível de insulina dele, que devia ser produzido um pouco menor, ela é um pouco maior. Chega no momento que essa reserva do pâncreas não consegue mais dar conta dessa carga de insulina que ela tem que ficar produzindo para botar o açúcar para dentro, né? Do ponto de vista prático, o indivíduo acaba ganhando peso. E nesse momento, quando a glicemia já fica mais alta porque o pâncreas não está produzindo a quantidade necessária, ele fica diabético. Então, esse é o diabético tipo 2, manifestação tardia associada a outras doenças crônicas do estilo de vida. Tá. Agora, existe também um tipo de diabetes que é mais situacional, doutor, que é a diabetes durante a gestação. Explica pra gente por que isso pode acontecer. O metabolismo da mulher muda muito e essa doença pode chegar nesse momento também de vulnerabilidade. Exatamente. Ocorre que a paciente que está um pouco acima do peso, né, porque já começa com esse metabolismo pró-bebê, né, que é uma relação, a gente chama de parasitismo verdadeiro, o bebê recebe toda a energia, tudo que ela consome, então pode ser que em um momento, por ganho de peso demasiado, na prática é isso, por ganho de peso demasiado, ou por a mulher já ter um pouco mais de idade, a gente considera uma gestante com mais de 35 anos, uma gestante, entre aspas, idosa. Então, isso pode fazer com que ela esteja acima do peso, já possa ter uma hipertensão, possa ter outros fatores de risco, e por conta disso, né, a glicemia sobe. Quando a glicemia sobe, a gente diagnostica. Quer dizer necessariamente que depois do parto ela vai continuar diabética? Não, mas ela tem mais fator de risco sim para ter o diabetes tipo 2. Então, é mais um indicativo que ela tem que cuidar do estilo de vida, cuidar da alimentação, controlar o peso, fazer atividade física, controlar o estresse, para que aquele diabetes gestacional que ela teve não acabe virando um diabetes tipo 2 crônico. Tá. Agora é o seguinte, você falou muito aqui, doutor, sobre fatores de risco e você mencionou vários problemas de saúde que podem gerar o diabetes. Queria que você desse uma passada aqui com a gente. Vou trazer aqui, em primeiro lugar, o sedentarismo. Muita gente tem praticado atividade física, tem saído pedalar, tem feito caminhadas, tem se engajado em alguma atividade aeróbica, mas o sedentarismo ele pode gerar outros problemas de saúde também, além do diabetes, né? Exatamente, o sedentarismo, a gente brinca que alguns pacientes chegam no consultório, o indivíduo às vezes não bebe bebida alcoólica, não fuma, mas é sedentário. O sedentarismo é tão importante, mas tão importante para prevenir todas as doenças, principalmente o diabetes, que se o indivíduo fuma, por exemplo, e faz atividade física, ele está protegido das complicações. Por que ele está protegido? Porque o sedentarismo, ele melhora o metabolismo, ele melhora a atividade da glicose no músculo, no fígado e consegue manter essa glicose mais baixa, diminuindo o fator de risco. E o indivíduo que não faz atividade física, que é sedentário, ele acaba tendo um ambiente interno muito inflamado, muito tóxico.
E isso faz com que diminua mais ainda a produção de insulina pelo pâncreas, aumentando o seu fator de risco de diabetes. Então, por que eu citei esse exemplo do cigarro e do sedentarismo? É que o cigarro é bom? Não. É que ser sedentário é muito, mas mais perigoso do que fumar, para vocês terem uma ideia. Principalmente para ficar diabetes e as doenças associadas ao diabetes. Hipertensão arterial, a arteriosclerose, a doença cerebrovascular de uma forma geral. Legal, eu gostei dessa comparação, porque eu acho o cigarro ou o hábito de fumar um péssimo hábito. Então, se eu não faço atividade física, eu ainda estou pior do que um fumante se eu quero me proteger de doenças como diabetes. Olha, o parto com bebê com peso superior a 4 quilos também é um fator de risco para o diabetes. Você já explicou bem isso aqui para gente. Agora, a questão da pressão alta, eu não entendi muito bem. Queria que o senhor falasse um pouco, porque também nessas estatísticas que a gente trouxe aqui hoje, muita gente que tem diabetes também sofre de pressão alta, doutor. Isso mesmo. O que acontece? E vice-versa. Exatamente. É uma relação relação de pólvora que a gente fala. Uma coisa acelera a outra e uma coisa complica a outra. Desses pacientes subdiagnosticados, a gente tem estudos na literatura que mostram que quando a gente diagnostica um diabetes, a maioria deles já tem uma doença hipertensiva, já tem uma doença cerebrovascular em evolução, principalmente por hipertensão. Então, nós estamos falando de pelo menos 2 a 5 anos de diagnóstico prévio. Por quê? Porque como esses vasos vão ficando mais duros, o indivíduo acaba, infelizmente, com esses outros fatores de risco, sendo obeso, então isso diminui a sensibilidade da insulina e isso acaba aumentando o fator de risco e acaba ficando diabético descontrolado, inclusive. Então, uma coisa chama a outra. O indivíduo que está hipertenso, geralmente porque está obeso, porque é sedentário, porque já tem uma resistência insulínica, e aí, por conta disso, ele acaba ficando diabético. Essa é a relação. Tá. Dificuldade vascular de produção de insulina e dificuldade vascular de absorção de insulina para metabolização. Tá. Então, já vou colocar aqui esse fator de risco que você já mencionou várias vezes só aqui na nossa conversa e vou partir para um que talvez as pessoas não relacionem muito, doutor. A síndrome do ovário policístico pode ser um fator de risco para o diabetes também. Exatamente. Geralmente, as pacientes, elas têm... O que nós temos na sociedade moderna? Antigamente, as mulheres namoravam, casavam e tinham filhos muito cedo, né? Nós estamos falando aí de... Você vê as nossas avós, as nossas mães, elas, até os 25 anos, elas estavam com a prole completa, né? Essa foi a realidade do Brasil. Eu diria que até a década de 80, vamos colocar assim, da década de 90 para cá, as mulheres foram trabalhar, foram estudar, e isso é muito bom, mas geraram alguns probleminhas em relação à produção de hormônios que podem alterar esse metabolismo. E aí a mulher acaba tendo uma dificuldade regular de produção de hormônios, acaba ganhando de peso, junta com estresse, e isso acaba aumentando a necessidade de produção de insulina dela. Quando isso acontece, ela cria aí a síndrome dos ovários policísticos, ou seja, é uma necessidade cada vez maior que o pâncreas tem que produzir insulina para que ela consiga manter esse equilíbrio celular, esse equilíbrio metabólico. Então, a mulher que tem ganho de peso, que tem muitos pelos por conta de uma produção exagerada, uma produção periférica que a gente chama, de hormônios que são androstenediona, alguns hormônios que têm até uma manifestação masculina, isso aumenta o risco para que ela tenha diabetes e necessariamente ela tem que ser investigada. Tá. Legal, então ficar de olho, são fatores de risco que podem indicar diabetes, que podem levar ao diabetes. Colesterol ou triglicérides alto, doutor. Também, olha, a gente está vendo aqui que é uma quadrilha, né? Sedentarismo, obesidade, pressão alta e colesterol. Uma coisa puxa a outra. Na prática, Teru, tudo que tem açúcar, ou tudo que tem gordura e tudo que tem, né, farinha, e nós estamos falando disso aí, triglicerídeo, na prática, é farinha, refinado, amido. Uhum. E tudo que tem gordura, colesterol, vira açúcar no final da cadeia metabólica. Como vira açúcar no final da cadeia metabólica? Sobrecarga para o pâncreas, aumenta a produção de insulina, chega um momento que esse pâncreas ele fica cansado, não dou mais conta de botar toda essa glicose que você está jogando na circulação para dentro. Aí o indivíduo começa a ficar gordinho, aí quando ele não dá mais conta de produzir, ele fica diabético. Aí a gente tem que começar a fazer o tratamento. Por isso, no final da cadeia metabólica, gordura e massas viram açúcar.
Entendi, vamos cuidar disso, gente. E por último, doutor, do que a gente preparou para hoje aqui, histórico de doença cardiovascular. Ou seja, tem alguém na família ou de perto, de longe, isso pode também gerar diabetes. Ou seja, mais um fator de risco, mais uma luz vermelha piscando, um sinal de alerta mostrando que eu preciso ficar atento. Infelizmente, a gente chama de síndrome metabólica isso. Então, o indivíduo que já tem hipertensão, sedentarismo, colesterol alto, história de infarto na família, história de acidente vascular cerebral, né? Ou seja, história de doença cardiovascular, esse indivíduo ele tem essa síndrome metabólica e isso aumenta o risco de ele ter essa disfunção na produção adequada de insulina para que ele mantivesse os níveis normais de insulina e de glicose, tá certo? Então, nós estamos falando de... Aí, se você... Uma coisa puxa a outra. Existem uns estudos importantes que mostram, por exemplo, o indivíduo que dorme mal, ele vai ter mais doença cardiovascular, vai infartar mais e vai ter mais diabetes. Por quê? Porque ele produz menos uma proteína que vai lá no cérebro e acaba tendo menos sensação de inibição quando ele come. Sabendo que uma coisa puxa a outra? Impressionante. Então é isso. Doença cardiovascular, diabetes, sedentarismo, sono, atividade física, beber água, tomar sol, manter níveis de vitaminas normais ajudam a manter esse pâncreas produzindo a quantidade adequada de insulina para que o indivíduo não fique diabético. Tá. Doutor, parece que chegou uma interação enquanto a gente conversava aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui na tela. A Eleilza, de Manaus, diz: doutor, minha irmã tem 58 anos e tem oscilação de pressão. Fez exames e deu pré-diabetes. Tem como reverter esse quadro? Ela então está numa situação de... Ela ainda não está diabética, ela está pré-diabética. Classificando assim para que todo mundo entenda, até 100, né, um número mágico que existe lá no exame quando você pega a glicose e a glicemia, a gente acredita como aceitável. Quanto mais abaixo de 100, próximo dos 70, melhor. Isso quer dizer que seu pâncreas está dando conta de produzir insulina e ele está mantendo essa glicose sempre abaixo de 100. Né, quando a gente está em jejum 12 horas para fazer o exame daqui, ou quando você faz o exame do dedinho, tem que estar sempre menor que 200, mesmo tendo comido, senão mostra um descompasso. Quando esse glicose está entre 100 e 126, que é o número que a gente coloca como um limite. Limite, a gente chama de pré-diabético, ou seja, a pessoa tem que tomar medidas drásticas, perder peso, fazer atividade física, controlar a alimentação, para que ele possa voltar a ser um indivíduo normal. Então, dá para controlar? Dá para controlar, Eleilza. Precisa mudar. Tem que fazer as medidas que a gente chama de higiene dietética, ou seja, alimentação, atividade física, né, sedentarismo, banir cigarro, para que a gente consiga reverter o quadro. Então, é possível, sim, reverter esse quadro e sair do pré-diabetes para a glicemia normal. Só que, infelizmente, as pessoas acabam não ouvindo isso e aí o quadro evolui e vira diabético. Doutor, uma última pergunta. Você já deu várias dicas práticas aqui. Eu gosto muito de conversar contigo porque você é muito dinâmico e acaba trazendo para a gente até pesquisas mais assim periféricas e trazendo e casando junto com o assunto do dia. Mas eu queria saber o seguinte: a gente precisa cuidar do nosso pâncreas para que ele funcione, para que ele não fique biruta, tá? Então ele tem que produzir insulina o suficiente para liberar, para colocar energia dentro das células, para que aquele açúcar ou aquela glicose não fique circulando fora das células, vamos dizer assim, simplificando. Como é que a gente trata do nosso pâncreas com carinho? Atividade, só alimentação dá conta? Muito bem colocado por você. Eu comecei a falar na pergunta anterior, né? Na verdade, tratar o pâncreas com carinho é manter sob equilíbrio. Lembra que ele vai produzir, não é só a insulina, ele produz o glucagon, que é um outro hormônio importante para o metabolismo, produz todas as enzimas digestivas para que a gente possa comer o que a gente gosta, seja proteína, seja aminoácido dessa proteína, seja os farináceos, os alimentos integrais de preferência, ou seja, todas as enzimas que são usadas para digerir os alimentos, adivinham que é produzido no pâncreas. Então, obviamente, se você conseguir manter uma alimentação mais natural, mais livre de refinados, mais rica de fibras, o que vai melhorar essa estabilidade, com uma carga glicêmica menor, ou seja, às vezes até a fruta, o mel, o açúcar mascavo, tem carga glicêmica alta. Você só pode consumir o que o seu médico colocar que é seguro para consumir.
Então, fazendo isso, mantendo um peso adequado, mantendo a atividade física adequada, pensando no todo, você vai cuidar com carinho do seu pâncreas para que não só a insulina continue sendo bem produzido por ele, mas todas essas outras enzimas e hormônios que ele precisa produzir. Tá certo. Quero te agradecer aqui, doutor Fabiano, mais uma vez pela participação no Vida e Saúde. E até uma próxima, doutor. Sempre um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Ó, mês de novembro tá com tudo, nossa campanha Novembro Azul, Vida e Saúde contra o Câncer. Eu quero a sua participação. Quero ver quem é que já postou. Você tá querendo também usar nosso filtro? É só acessar o nosso perfil no Instagram. Vai lá, Vida e Saúde, @Vida e Saúde NT no Instagram. Lá você clica no ícone de efeitos especiais, aquela carinha com estrelinhas. Tem um vídeo meu com uma demonstração. É só clicar em experimentar e você vai poder sair usando o seu filtro por aí. Vamos ver quem já mandou e marcou a gente, @Vida e Saúde NT. Olha aí o Neander, parabéns, Neander. Aqui da equipe do estúdio, Matheus também, muito bem. Olha o Rafa, todo mundo bonitinho, ontem teve chamada aqui, né, Max? Arrasou, Max, muito bom. Daniel mandou também, obrigada, Dani. Olha, você também pode fazer parte dessa campanha, corre e acessa lá no nosso Instagram. A gente faz um rápido intervalo, na volta, Dr. César Vasconcelos traz aqui o tema Ovelha Negra da Família e ainda tem receita deliciosa para você de quiabo, amo quiabo e eu te ensino já já, sai daí não.